Bom dia, Pai, seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor estejam sobre você, que o Senhor te abençoe ao entrar, ao sair, ao levantar, ao agir, ao pensar e ao falar. Deus é bom, Deus é fiel. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Porque nele, por ele e para ele são todas as coisas. Que os nossos olhos estejam voltados aos céus, nossos ouvidos atentos à sua voz, que nós possamos buscar em Cristo Jesus a força, o entendimento, o poder, a vida. Porque Deus é fiel, querido. Ele é poderoso para fazer na nossa vida muito mais, além do que pedimos e pensamos. Que nós possamos confiar no seu poder, na sua palavra e buscar a sua face, buscar a sua presença, andar nos seus caminhos e crer que ele é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Jesus te ama, quer e pode mudar a tua história. Renda-se aos seus pés, entregue a sua vida em suas mãos e creia no seu poder e na sua palavra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar? Só que antes de entrar na meditação da palavra, eu vou pedir para você, não se esqueça de dar o seu joinha. Deixe o seu like ele é importante, ele nos ajuda a ter visibilidade e alcançar vidas para o reino dos céus. Você que tem ouvido a nossa mensagem e tem sido abençoado, agraciado, compartilha, envie para aqueles que precisam ouvir a palavra do Senhor. Você que tem visto e ainda não se inscreveu, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação, porque o intuito e o objetivo desse canal é esse: falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta, do amor que transforma. Dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que nele, por ele e para ele são todas as coisas. Que você possa ter um dia cheio da graça, do poder e da presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar? Hoje, a palavra do Senhor se encontra no livro de Hebreus, capítulo 10. Eu vou ler a partir do versículo 30, que diz assim: Porque bem conhecemos aquele que disse: Minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminado, suportastes grande combate de aflições. Em parte foste feitos espetáculo com vitupérios e tribulações. Em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos acompanhastes das minhas prisões, e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeites, pois, a vossa confiança, que tem grande avultado galardão, porque necessitais de paciência para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aqui, ele está nos exortando, querido, nos chamando a atenção de quem nós somos em Cristo Jesus, para entender que tudo é dele, por ele, e que está nas mãos dele. Se de fato entregamos a nossa vida na mão do Senhor, quem guia é o Senhor. Nós não podemos mais viver segundo o nosso desejo, a nossa vontade, buscando aquilo que simplesmente nos agrada fazer, mas estarmos prontos e preparados para qualquer batalha. Batalha na mente, batalha no corpo, batalha na alma, batalha na vida. Nós temos que entender que Jesus não mentiu. Ele não nos deixou aqui enganados. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então nós temos que nos apegar em Cristo e entender que para vencermos as batalhas nós temos que estar firmados na sua presença e na sua palavra.
E essa palavra, ela é clara. Ela diz: minha é a vingança. E terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então não se preocupe com a sua direita, com a sua esquerda, com o que dizem, com o que falam a seu respeito. Se preocupe como Deus está vendo o teu coração. Se preocupe como é que Deus está vendo o teu comportamento diante das circunstâncias e diante das batalhas. Em quem você confia? Em quem você tem colocado crédito? A quem você tem buscado? Não é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil fazer a vontade do Pai. Não é fácil negar-se a si mesmo. Não é fácil carregar a própria cruz. Não é. Mas nós temos que fazer estas coisas para poder servi-lo, para poder ser, de fato, discípulos do Senhor Jesus. Ele disse para os seus apóstolos que aquele que quiser vir após ele precisa aprender, negar-se, tomar a sua cruz e servi-lo. E isso, querido, é algo que nós temos que viver todos os dias, todos os momentos. Porque o inimigo das nossas almas, ele vive ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E nós temos que ter a nossa expectativa, a nossa esperança em Cristo. Porque se nós colocarmos expectativa naquilo que não tem poder, naquilo que não tem força, naquilo que não pode salvar, com certeza seremos frustrados, derrotados. E se permanecermos assim, vamos desistir. Por isso que o servo do Senhor, o homem de Deus, a mulher de Deus, vive pela fé. E quem vive pela fé não retrocede, não tira a mão do arado, não olha para trás. Mas nós temos a boa palavra e a esperança em Cristo Jesus de entender o seguinte, que o Senhor perdoa. E aquele que um dia tirou a mão do arado tem a esperança do perdão do Senhor quando se arrepende, deixa seu mau caminho, sua mal conduta e começa novamente a servir e a fazer a vontade do Rei. Mas não é fácil, porque muitos querem as coisas de mão beijada, sem esforço. Muitos acham que não precisam fazer mais nada a partir do momento que confessou Jesus. Nós temos que viver e defender a nossa fé todos os dias. Nós temos que batalhar pelo reino dos céus todos os dias. Porque nós não estamos num acampamento do Senhor Jesus. Nós estamos numa guerra com o Senhor Jesus. É diferente. E uma guerra, querido, não é um lugar onde você faz o que quer. Você tem que seguir comando. Você tem que seguir direcionamento daqueles que estão de autoridade sobre a sua vida. E você tem que ser alguém que ouve a voz do Espírito Santo, que vive pela palavra do Deus vivo. Porque nós não podemos perecer. E para não perecer, nós temos que ter conhecimento da verdade que cura, que salva, que liberta. E esperar em Cristo Jesus. As nossas forças físicas não vai nos dar vitória. Mas a nossa esperança, a nossa fé em Cristo, ela vai nos fortalecer para que nós permanecemos fiéis ao Senhor, com o Senhor, para o Senhor. Sozinhos somos incapazes, somos falhos, somos fracos. Juntos somos mais do que vencedores, porque quando nós estamos juntos, nós nos fortalecemos. Quando nós estamos em Cristo Jesus, nós somos fortalecidos pelo seu poder e pela sua presença. Não é merecimento, não é o que eu faço que me dá vitória, não é o que eu sou que me dá vitória, não é o que eu falo que me dá vitória, é Jesus em mim. É o Senhor que é misericordioso para comigo, para com a minha vida, para com a minha casa. É o Senhor que veio a este mundo, se entregou na cruz do Calvário por amor de mim, sendo eu ainda pecadora, andando ainda nas trevas, buscando fazer ainda a vontade da carne, andando no charco de lodo do pecado, mas ele me transportou das trevas para a sua gloriosa e maravilhosa luz, porque ele me amou. A palavra do Senhor vem dizendo no Evangelho de João que
3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Eu creio que Deus tem um propósito, que Deus tem um projeto, que Deus tem um plano. Para que não frustremos os planos do Senhor. Não é que o plano de Deus falha, não é que o plano de Deus é falível, não. É porque muitas das vezes nós deixamos de agir conforme aquilo que o Senhor deseja em nossa vida e atrapalhamos, paralisamos os propósitos, os projetos e os sonhos de Deus. Porque as nossas escolhas não cabem nos planos de Deus. O que nós temos que fazer, querido, é retroceder, é voltar pelo mesmo caminho aonde pecamos, aonde falhamos, aonde erramos e reconhecer que somos falhos, pecadores, falíveis e dependentes do Senhor. E necessitamos da sua graça, da sua misericórdia e passar pelo caminho que nos levou à perdição, retroceder e reconhecer: sou falho, sou fraco, sou pecador, mas tem um Deus que é forte, tem um Deus que é vivo, tem um Deus que é todo-poderoso, vivo pela fé em Cristo Jesus. E quem vive pela fé não retrocede, porque quem retrocede, o Senhor não se agrada. O Senhor não tem prazer naquele que retrocede nos seus caminhos. E para não retroceder, querida, a nossa confiança, a nossa esperança tem que ser Jesus. Nós temos que estar firmados nele, porque ele é Senhor, ele é Deus, ele é soberano. E que nesse dia de hoje eu quero trazer ao teu coração essa palavra de vida, de esperança, de amor. Jesus te ama, mas quem tem que caminhar diante dele é você. Porque o que ele tinha que fazer por mim e por você já foi feito, foi consumado na cruz do Calvário. Foi o sacrifício perfeito para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. Então eu quero pedir você nesse momento para refletir, para ouvir a voz do Espírito e entender: Jesus te ama, ele pode mudar a tua história, ele pode mudar a tua vida, mas esteja disposto a olhar para ele, caminhar com ele e buscar a ele. Esteja disposto a entender que o amor dele é perfeito, que as nossas falhas nos tira da presença, que as nossas escolhas nos tira da presença e que o nosso pecado, ele é perdoado, mas as consequências dele nós viveremos e passaremos por elas todos os dias. Mas o Senhor é fiel, porque em todo momento ele nos dá escape, ele nos dá força, ele nos dá entendimento, ele nos dá direção. Que o Senhor possa falar ao teu coração nesse dia de hoje e que você possa regozijar e se alegrar em Cristo e saber que, enquanto houver fôlego de vida, há esperança. Não desista de orar pela sua casa, não desista de orar pelos seus, não desista de orar por aqueles que o mundo diz não tem mais jeito. O homem diz não tem mais jeito. Que para Deus, enquanto tiver fôlego de vida, há esperança. Porque Deus não retrocede. Deus não falha. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa socorrer. Os seus ouvidos jamais estiveram agravados para que não possa ouvir. Mas o que faz separação entre Deus e o homem são pecados e iniquidades. Que nós possamos confessar os nossos erros, os nossos pecados, permanecer firmes, fundamentados na palavra da salvação e buscar a presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que você esteja fortalecido na presença do Espírito Santo, na palavra do Deus vivo e continue de fé em fé, de glória em glória, porque a vitória ela vem do Senhor Jesus. Jesus te ama. Ele vai mudar essa história, ele vai mudar o teu tempo, ele vai mudar a condição, ele vai mudar a sua vida. Porque ele é fiel e justo. E ele sabe o tempo certo para todas as coisas. Fica na graça, na presença do Eterno e busque a face do Senhor. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe para o foco, olhe para o alvo, olhe para Cristo. Porque ele é o nosso exemplo de fé, conduta e prática. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o único e suficiente Salvador em nossa vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha um dia cheio da graça, da presença do Senhor. Obrigado pela sua participação.
E eu peço a você, não esqueça de deixar o like, compartilhar a mensagem e, se você não é inscrito, se inscreva. E tenha um dia abençoado. Seja você, nesse dia de hoje, uma bênção.